Hoje, a gente vai mergulhar na mente de uma figura fascinante do futebol, Maurício Pochettino. Um técnico conhecido por um jeito de enxergar o jogo e a vida que vai muito além das quatro linhas. A filosofia dele não é só sobre tática, não. É sobre energia, emoção e, no fim das contas, sobre construir pessoas. Ok, vamos começar por aqui. Essa frase já nos joga direto no coração do que faz o Pochettino ser tão único. Ele acredita numa tal de energia universal, uma força que guia o jeito como ele entende as pessoas. Convenhamos, não é algo que se espera ouvir de um técnico de elite, né? E é justamente isso que torna a história dele tão interessante. E para a gente entender essa crença, a gente precisa voltar lá no começo, na infância dele. É lá, na zona rural da Argentina, que as sementes dessa filosofia, digamos, pouco convencional, foram plantadas. A vida em Murphy era simples e era dura. Imagina só, a TV da família só funcionava quando o trator do pai voltava do campo. É isso mesmo. Essa criação humilde ensinou para ele o valor do trabalho duro, criou uma conexão profunda com a terra, com a família. Foi esse ambiente que moldou o caráter dele muito antes dele sequer sonhar em pisar num estádio profissional. E essa mentalidade já aparecia desde cedo. Sozinho lá nos campos, ele não só jogava, ele narrava as próprias jogadas. Se imaginava sendo os grandes heróis do futebol. Essa capacidade de visualizar o sucesso, sabe? De construir a realidade na própria mente antes dela acontecer, isso acabou virando uma ferramenta poderosíssima na vida dele. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a carreira dele como jogador. É aqui que a gente descobre que as maiores lições dele não vieram das vitórias, não. Vieram das porradas, das adversidades e dos mentores que o forjaram no calor da competição. Pois é, para o Pochettino, o fracasso não é o fim da linha. É o ponto de partida do aprendizado. Ele tem essa crença de que as derrotas mais doloridas são as que dão a energia, a força para a gente crescer e se rebelar contra a mediocridade. E essa crença toda vem de um momento bem marcante. Quando era criança, ele foi humilhado numa luta de judô. A vergonha que ele sentiu ali ensinou uma lição vital: canalizar a humilhação em força, em paixão. Ele aprendeu a transformar a dor em combustível. E por falar em lições duras, nenhuma foi mais impactante do que as que ele aprendeu com Marcelo Bielsa. Bielsa não foi só um técnico para o Pochettino. Ele foi um mentor que basicamente quebrou ele para depois reconstruí-lo muito mais forte. Teve um momento crucial em que o Pochettino tinha se acomodado, sabe? E o Bielsa confrontou ele com uma crítica mas tão brutal, que fez ele chorar de vergonha. Aquelas palavras duríssimas foram um verdadeiro despertar. Foi o choque de realidade que ele precisava para redescobrir aquela garra, aquela ética de trabalho que o tinha levado até ali. E olha, as provações não pararam por aí. Aquele pênalti polêmico na Copa do Mundo de 2002, as batalhas contra o rebaixamento. Cada obstáculo só reforçava a crença dele na resiliência, na força que nasce da dificuldade. Tá, mas e aí? Como é que todas essas experiências de vida se transformam no trabalho dele como técnico? Vamos ver agora como ele aplica essas lições para construir uma cultura de equipe que é única e muito poderosa. O ponto central é esse aqui. O método Pochettino é menos sobre esquemas táticos e mais sobre gente. O foco dele é criar conexões emocionais de verdade, exigir um comprometimento que é total, lapidar jovens talentos e, acima de tudo, transformar um grupo de jogadores numa família de verdade. E os resultados? Bom, eles falam por si. Dá uma olhada nessa linha do tempo. De Lalanna a Harry Kane, Pochettino tem um histórico incrível de transformar jovens promissores em estrelas da seleção inglesa. Isso não é coincidência, não. É o resultado direto dessa filosofia dele de desenvolvimento humano. Talvez o maior impacto do Pochettino possa ser resumido nesta simples mensagem, escrita num relógio que ele ganhou de um ex-jogador: para o meu pai no futebol. Não é só respeito, entende? É sobre um vínculo profundo, quase paterno, que ele cria com os atletas. A diferença no estilo de liderança dele fica bem clara aqui. Enquanto a gestão mais tradicional foca em dados, em autoridade, o Pochettino foca na energia, na intuição, na conexão. Ele não gerencia jogadores, ele constrói pessoas. Essa é a diferença fundamental. E assim a gente chega ao fio condutor de toda essa história, sabe? Aquele conceito que une o menino dos campos da Argentina ao homem que comanda times nos maiores estádios do mundo. Tudo volta para essa ideia de energia universal. Para o Pochettino, essa força invisível é a base de tudo.
da intuição dele para tomar decisões, da habilidade para construir relacionamentos e, no final das contas, do desempenho dos times dele em campo. Ele acredita nisso tão profundamente que chega a dizer que consegue ver a aura das pessoas, sentir se a energia está fluindo bem e até antecipar coisas que vão acontecer. Pode soar meio místico, né? Mas para ele, isso é uma ferramenta de liderança tão real quanto qualquer análise tática. E tudo isso nos deixa com uma pergunta importante. A história do Pochettino nos desafia a pensar sobre o que realmente significa ser um líder. No final das contas, o que importa mais o cérebro que desenha a jogada perfeita ou o coração que inspira as pessoas a executá-la com paixão?